Muito bem, vamos começar nossa primeira aula ao vivo aqui do Método C3. E aí, não sei se vocês conseguiram assistir as lives que explica sobre o método, né? Aquelas lives introdutórias que a gente fez lá no Instagram. Então, se você ainda não assistiu essas lives, assista. Ela já tá na plataforma, tá? Tá bem lá no comecinho, tá escrito assim, lives. E aí, todas essas lives a gente explicou o passo a passo de como que vai seguir o método, tá? E nessa aula de hoje, a gente vai começar pela respiração. Então, quem assistiu lá a última live, a live 5, eu expliquei o passo a passo de como vai funcionar o método, tá? Então, de técnicas, né, e de entendimento, a gente começa pela respiração. E o porquê que essa respiração é tão importante, né, em todo o processo de autoestudo. Então, nessa primeira parte da aula, vocês vão ver que algumas aulas a gente vai vir com aulas mais teóricas e outras aulas mais práticas. Hoje, eu vou trazer para vocês um conteúdo que é um conteúdo teórico, tá? Sobre respiração. Então, se você não é da área da saúde, com certeza você nunca ouviu falar sobre isso. E se você é da área da saúde, a gente vai aprender e trocar ainda mais, tá? Então, hoje eu trouxe um pouquinho de conteúdo do sistema respiratório para você entender, assim, pelas imagens e entender realmente por que esse negócio da respiração é tão importante e o porquê que essa respiração está ligada com a coluna, com os órgãos, por que que isso tudo tem a ver. Então, eu vou explicar para vocês essa teoria e aí depois a gente vai entrar com algumas massagens de liberação miofascial, por isso que eu pedi para vocês separarem um óleo ou um hidratante. E aí depois, no final, a gente vai fazer alguns exercícios respiratórios. Isso tudo vai estar nesse slide, e esse slide eu vou colocar lá na plataforma também como conteúdo, tá bom? Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha e ter acesso aos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Se você precisar encostar as costas, ficar mais recostadinho. Nesse primeiro momento você pode, tá bom? Sentar no sofá não tem problema nenhum, porque a gente vai fazer uma parte de estudo, tá? E depois a gente vai para a parte teórica. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Faz assim para mim. Show? Então vamos lá. A gente vai falar hoje, então, sobre a respiração, tá? Então, a gente já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar algumas vezes, o quanto a nossa respiração tem a ver com o nosso estado emocional. E a gente fala muito isso no yoga, né? Que a nossa respiração é o elo da nossa mente com o nosso corpo. E como a gente observa isso, né? Quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, a minha respiração já começa logo a ficar mais ofegante. Se eu estou agitado com alguma coisa, minha respiração acelera, meu coração bate mais forte para poder, né, fazer esse sangue circular e automaticamente a minha frequência respiratória vai aumentar. E aí a gente entende que o nosso estado emocional está intimamente ligado com a nossa frequência respiratória. Também, por exemplo, quando eu estou mais triste, num estado um pouco mais deprê, muitas das vezes você vai ver a pessoa fazendo pausas respiratórias muito, muito profundas, por exemplo. Ah, sabe quando a gente está meio chateado, meio triste, a gente já logo, às vezes até pausa a respiração mesmo e fica no momento sem respiração. E aí, o que que acontece, né? A nossa respiração é uma das formas, né, do nosso corpo, né, do nosso sistema autônomo, né, nervoso, é uma das poucas coisas, praticamente uma das únicas coisas que a gente consegue regular, porque eu consigo trazer, respiro agora, não respiro, seguro a respiração. Eu não consigo fazer isso com o meu intestino, não consigo fazer isso com o meu estômago, né? Então a respiração faz parte do nosso sistema autônomo que regula os nossos órgãos, mas é a única que eu consigo dizer. Aumenta a respiração, faz isso, faz aquilo, que é o que a gente utiliza nos pranayamas, né? Então, aqui a gente vai falar sobre isso, né? E qual o benefício, né? O que que essa respiração vai promover no nosso corpo? Ela promove um relaxamento muscular,
uma respiração, né, mais calma, mais tranquila, direcionada. Ela vai melhorar a concentração, que é quando a gente utiliza, né, nas nossas aulas de yoga, e a gente vai fazer aqui também, pranayamas que nos ajudam a meditar. Lá na comunidade a gente tem muitas aulas que a gente fala sobre isso, né? Esse pranayama é para me ajudar a focar, esse pranayama é para me ajudar a meditar. Uma respiração adequada vai diminuir o estresse, diminuir sintomas, né, de ansiedade e depressão. Por isso que, né, a gente indica muitos pranayamas, o yoga é muito indicado, porque ele trabalha com a respiração o tempo inteiro. Vai melhorar o nosso equilíbrio, a nossa autoestima, a imagem corporal e a nossa autoimagem, né, o autoconceito. E aqui eu separei, só para vocês entenderem como isso é muito estudado, né? Um estudo, né, realizado lá nos Estados Unidos, falando um pouco desse benefício da respiração. E aqui ele fala o seguinte, deixa eu tirar um pouquinho vocês aqui da tela, está aparecendo. O estresse, a raiva e a ansiedade podem afetar a saúde, além de prejudicar todo o nosso julgamento e as nossas habilidades de atenção. E uma das maneiras de lidar com esses sentimentos difíceis é a prática da atenção plena, em particular com a respiração consciente. Então já é conhecido, né? E se a gente está aqui no método C3, é porque a gente quer encontrar maneiras de diminuir o nosso estresse, de diminuir a nossa ansiedade, de diminuir as tensões que ficam no nosso corpo. E uma das maneiras que esse estudo estudou foi a partir de uma técnica respiratória, que ele chama aqui como a respiração consciente. Essa técnica que ele utilizou foi respirando em 4 tempos e soltando em 8 tempos por 1 minuto, tá? E aqui ele fala: a respiração consciente pode ajudar a lidar com o estresse, com a ansiedade e com as emoções negativas. Deixa eu virar aqui. Acalmando-se o temperamento, né, quando se explode, e aprimorando as habilidades de concentração. Essa pesquisa, ela vai explicar como a atenção plena, né, ela permite nos distanciar desses pensamentos e sentimentos negativos, que é o que a gente faz o tempo inteiro no yoga e é o que a gente quer fazer aqui nessa jornada, tá? Então, a prática da respiração consciente vai nos ajudar a superar os nossos sentimentos desagradáveis e não se sentir sobrecarregados por eles. A prática da respiração consciente nos ajuda também a estar no momento presente, que é o que a gente fala o tempo inteiro no yoga, né? Estar no momento presente e não se distrair com os arrependimentos do passado e com as preocupações do futuro. Lembra todas as vezes que a gente fala sobre respiração e pranayama? É exatamente isso. Quando eu sento para respirar, o que eu quero fazer ali naquele momento, né? Eu preciso de um foco. Toda meditação precisa de um foco. Então, se eu estou pensando nesse ar que está entrando e no ar que está saindo, a minha mente não dispersa. Por isso que aqui no estudo vem falando sobre isso. Eu não estou pensando no meu passado e eu nem estou pensando no meu futuro. Então, eu não me apego nas emoções que levam à depressão e eu não me apego às emoções que geram ansiedade. Porque depressão me liga ao passado, a ansiedade me liga ao futuro. E aí, quando eu estou parado no momento presente, apenas respirando, eu estou favorecendo todo o meu sistema nervoso a se autorregular. E foi muito interessante. E assim, só para trazer para vocês, né? Não é algo só do yoga, né? Existem pesquisas. Quanto mais a gente traz consciência, né, para nossa respiração consciente, não é só, ai, Fernanda, mas eu respiro, né? A gente está respirando o tempo inteiro. Você está aí parando, ouvindo a aula, você está respirando. Mas não é essa a respiração. É uma respiração consciente, presente, que é o que a gente vai fazer no final da aula, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas nesse momento de aula, vocês podem perguntar, tá bom? É um momento de prática, de estudo mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Aí aqui eu trouxe para vocês umas imagens, né? Não sei para quem aí não é da área da saúde, eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila. Como que funciona, né, o processo da respiração? É o processo de levar o ar para dentro e fora dos pulmões, né? E ele é causado por uma mudança tridimensional. O que é tridimensional? O nosso pulmão, ele vai se expandir em 3 níveis, pelos lados,
de frente para trás e de cima para baixo, tá? E ele vai alcançar duas cavidades, que a gente chama de cavidade abdominal e cavidade torácica. Quer perguntar, Carol? Tu levantou a mãozinha? É que se tu tá mostrando uma imagem, pra mim não tá aparecendo, não sei para as meninas. Tá aparecendo a imagem? Não? Não? Pra mim tá. O slide? Passa para o lado, Carol. Você está no celular? Passa para o lado. Pra mim tá preso no primeiro slide ainda, parece. É? Então, peraí, deixa eu voltar. Hum, será que ele vai. Será que ele não vai. Peraí. Tá aparecendo agora uma fotinho com Agora quatro tá. coisinhas? Sim, Agora agora mudou. sim. Agora Eu vou mudar mudou. eu vou mudar o slide e ver se vai aparecer para vocês. Mudei. Sim, sim, sim. Mudou? Ah, então tá Mudou. bom. É. Tá. Então agora eu tô nesse slide que tem quatro figurinhas, certo? Tá. Então vamos lá. Então aqui, qual é essa mudança tridimensional? Vocês conseguem ver aqui, nessa primeira imagem, tem essa cavidade bem grandona aqui, né? Essa é a cavidade abdominal. E aí vocês conseguem perceber essas mudanças tridimensionais, ó. O ar ele vai entrar e vai abrir a nossa cavidade abdominal e torácica, então ele expande para os lados, ele expande de frente para trás e ele expande de cima para baixo, tá? Então é por isso que a gente chama que é uma expansão tridimensional. E ele vai envolver, né, duas cavidades, né? Então a respiração, ela não vai envolver apenas o pulmão, ele vai afetar tanto a minha região torácica, né, quanto a minha região abdominal, tá? E essas duas cavidades, tórax e abdômen, elas conseguem mudar de formas, só que de maneiras diferentes, tá? Então, aqui, ó, nessa figurinha, mudou o slide. Vocês estão vendo o slide modificado? Sim? Tá. Então, repara que nessa figura do bonequinho, essa parte azul, cavidade torácica, é o pulmão, tá? Então, essa cavidade que tem o pulmão, que tem as costelas. Nessa parte de baixo é a cavidade abdominal, tá? Então, essa mudança de forma dessas duas cavidades, né, é a capacidade mais importante para a respiração, porque sem movimento a gente não ia conseguir respirar. Então, imagina se essas duas cavidades elas não fossem capazes de mudar a forma. Quando o pulmão fosse realmente expandir, quando o ar entrasse, se o meu abdômen, né, se o meu diafragma não pudesse fazer essa movimentação, não ia ter ar para entrar, não ia ter espaço. Então, essa movimentação é de suma importância. E aí, qual a diferença da cavidade abdominal para a cavidade torácica? A cavidade abdominal é onde estão as nossas vísceras, tá? Então, é tudo que está desse vermelho para baixo. Então, a cavidade abdominal é o que vai estar debaixo das nossas costelas até a região da nossa pelve, tá? E a cavidade torácica é tudo que está dentro da nossa caixa torácica. O que está dentro da nossa caixa torácica? Os dois pulmões e o nosso coração. E do diafragma para baixo, todas as nossas vísceras. Aí lembra lá da biologia do segundo grau, para quem só viu isso aí lá na escolinha, né? Carol tá fazendo uma cara assim, ai meu pai, vestibular. E aí o que que acontece? A nossa cavidade abdominal, a nossa barriga, né? Ela vai se moldar como um balão de água. Por quê? Imagina que o ar entrou, tudo que está aqui dentro, né? Toda a comida que a gente comeu e todos os nossos órgãos, eles vão precisar se moldar, concordam? Então, se eu puxo o ar bem profundamente, como a gente faz no yoga, essa região abdominal, ela vai ter que dar um jeito para o ar entrar, ó, gente. Vamos se mexer um pouquinho para lá, se mexer um pouquinho para lá, igual um balão de água. E a cavidade torácica, ela vai agir como uma sanfona, porque ela inspira, a sanfona abre cheia de ar, e depois ela fecha, expelindo ar.
Tudo bem até aí? Isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Imagina que a sua cavidade abdominal, ela está muito protusa, ela está densa e rígida. Imagina, lembra aqui daquelas pessoas que têm um abdômen grandão, assim, sabe aquele abdômen duro, muito rígido? Agora, imagine você, essa pessoa respirando, puxando o ar bem profundamente. Você acha que essa pessoa vai conseguir respirar normalmente? Ela vai ter espaço para respirar? O que vocês acham? Sim ou não? O ar, né, ele precisa entrar e esse diafragma precisa descer. Vou mostrar isso nos próximos slides. Esse diafragma, olha ele aqui, ó. Voltei um slide. Então, aqui tá vendo? Aqui é a barriga da pessoinha e aqui o diafragma fazendo essa divisão. O ar vai entrar, ele vai pressionar toda a região do abdômen. E se esse abdômen está denso, rígido e muito protuso, provavelmente a sua respiração ela vai ficar prejudicada, tá? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Muito bem. Uma coisa muito importante para a gente entender sobre os nossos movimentos e a nossa respiração. A gente vai aplicar muito isso nas nossas práticas físicas, por isso é muito legal vocês entenderem, porque quando você estiver fazendo um exercício, você não vai mais esquecer, tanto aqui no C3 quanto lá na comunidade, tá? A inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída do ar, quando a gente realiza no tempo certo do movimento, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, o movimento da coluna, ele é natural. Então, existe um movimento correto para eu realizar da coluna e o tempo correto para eu realizar essa respiração. Então, regra, por via de regra, toda vez que eu inspirar, eu preciso abrir o meu peito. Então, todos os movimentos aonde eu trago o meu peito para trás, em que eu estendo, eu facilito a inspiração, tá? E todas as vezes em que eu fechar a caixa torácica, todas as vezes em que eu fechar o meu corpo, como, Fernanda? Fazendo as flexões e as rotações. Vai ficar mais fácil soltar o ar. Experimenta você aí onde você está sentado. Experimenta puxar o ar muito profundo, fazendo uma torção de tronco. Experimenta isso, ó. Inspira e roda. E segura o ar retido aqui. E depois volta. Agora experimenta soltar o ar fazendo esse movimento. Inspira e solta. Percebeu a diferença? Conseguiram perceber? A expiração, ela fica mais facilitada quando eu fecho as costelas. Então, se você pensar no movimento, para eu inspirar, eu preciso que essas costelas se abram. E todas as vezes em que eu estou numa postura de extensão, eu facilito a entrada do ar. E todas as vezes que eu fecho o meu corpo, as minhas costelas vão se fechar, eu facilito a expiração. Ok? Então, lembra assim, na prática do yoga, eu estou em pé, eu estou aberta, facilita a inspiração. Fechei o corpo, já sabe que a expiração vai ficar facilitada. E aí você vai continuar inspirando, vai respirar, não é para ficar em apneia, não. Mas você já sabe que a sua respiração vai ficar um pouco dificultada, tá? E tá tudo bem. Uma coisa importante também é a gente observar o seguinte. Todas as vezes em que, por exemplo, eu vou inclinar, vou fazer uma inclinação lateral. Vai ter um lado que vai estar contraído, certo? E vai ter um lado que vai estar expandido, correto? Aqui as minhas costelas estão abertas e aqui as minhas costelas estão mais fechadas. Então, todas as vezes em que você inclinar, você vai levar a sua intenção para trazer o ar para essa região. E a respiração é uma das poucas diretrizes que a gente consegue direcionar esse ar. Na fisioterapia, a gente utiliza muito isso através
das pressões manuais, né? Então, na criança, então, é muito fácil. Eu direciono o ar para um lado, então eu fecho a costela e o ar fica mais fácil passar para um lado. É como se eu desse um direcionamento para esse ar entrar pelos brônquios, entrar pelos alvéolos. Eu facilito essa expansão. Então, direciona a sua respiração. Se você está numa postura fechada, lembra que a gente falou? O ar ele entra de frente para trás, pelos lados e de cima para baixo. Então, se eu estou numa postura de pinça, o que está mais fácil, o que está mais aberto? Quando eu estou lá com a minha cabeça lá embaixo, a minha parte posterior ela está mais aberta. Então, eu vou direcionar a minha respiração para essa parte posterior. Então, a minha intenção vai ser: quero levar o ar lá para trás. Consegue entender? Então, trazer o direcionamento para a sua respiração na prática vai mudar a sua prática e ainda vai trazer mais atenção para o momento presente, tá? Aqui a gente vai falar sobre as conexões da respiração. Eu sei que tem muita coisa escrita aqui, mas é só para eu não esquecer e também depois para vocês darem uma revisada, tá? Aqui fala sobre as conexões do diafragma, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui ele fala sobre essa conexão do diafragma. O diafragma, a gente fala que é como se ele fosse uma cúpula. Então, imagina aqui o nosso esqueleto, o nosso madruga. O diafragma, ele vai entrar, ó, em toda essa região baixa. Então, você imagina, aqui está o externo. Então, ele vai se conectar com toda essa borda de todas as costelas e ele vem fechando até atrás. Então, olha com quem ele vai se conectar, ó, lá na minha primeira vértebra lombar. Então, aí a gente já começa a conectar algumas coisas, né? Então, aqui o diafragma, ó, nessa foto, tá vendo que ele é uma cúpula. Então, essa cúpula, ela faz a divisão entre o nosso abdômen e o nosso tórax. E ele se prende lá na lombar. E olha onde ele se prende, o diafragma. Ele vai se prender na vértebra L1, L2 e L3. Então, o que isso significa, Fernanda? Algumas pessoas, quando têm dor lombar, elas falam assim: nossa, eu sinto dor até para respirar mais fundo. Nossa, Fernanda, quando eu tuço, eu sinto dor. Por quê? Porque provavelmente o diafragma dessa pessoa está em tensão. E aí, o que a gente faz? Uma liberação diafragmática. E eu vou mostrar hoje como vocês podem fazer essa autoliberação diafragmática e resolve muito, ajuda muito nesse processo, tá? Por mais que não seja eu aí colocando a minha mão bem profundo, você mesmo consegue identificar a região para fazer essa liberação. E aí, quando eu tenho esse diafragma tenso, contraído, eu vou aumentar quem? A pressão na minha lombar. Então, se ele tem essas inserções lá na lombar, ele vai fazer um puxão na lombar. Quer ver? Eu vou mostrar uma outra foto aqui. O slide mudou? Tem duas fotinhos de diafragma assim? Tá. Então, o que essa parte aqui ela vai te mostrar? Olha o tanto de coisas que o seu diafragma conecta. Então, aqui essa parte external que ele está falando é essa primeira parte. É onde ele se conecta com o seu externo. É bem nessa parte baixa aqui. E essa região também, um pouquinho mais profunda, vai conectar também com a nossa digestão. É onde está, né, o primeiro esfíncter ali do estômago, tá? E aí ele vai se conectar, né, parte costal é costela, então essas duas regiões ele vai se conectar. E lá atrás a parte lombar, olha aqui conectando com a nossa lombar. E aqui, onde está escrito pilar direito, é essa pontinha. É como se o diafragma fizesse assim, ó, opa, vou me conectar lá na lombar. Então, imagina que um músculo, todo músculo contrai e puxa. Imagina esse diafragma aqui, ó, puxando a vértebra. E aqui, o lado direito, ele vai puxar L1, L2 e L3. E o lado esquerdo vai puxar L2 e L3.
Então, se você está aí meio sabendo o que são as vértebras lombares, se você já teve dor ou não, você sabe o que eu estou falando, né? Então, as vértebras lombares, a gente vai ter aula só de lombar, mas imagina o seu diafragma puxando para cima essas vértebras. E o como é importante, e o como trabalhar a nossa respiração vai ajudar a liberar as nossas dores na coluna lombar, tá? Conseguiram entender esse processo? Ficou difícil? Não. Se tiver dúvida, gente, pode falar, tá? Uma outra coisa muito importante. Estão vendo aqui o nosso diafragma? Ele é essa cúpula. Ele é assim, para poder encaixar justamente aqui nas costelas. O que vai acontecer quando a gente respirar, né? O diafragma vai contrair e a contração dele é para baixo. Ele faz isso aqui. Conseguem perceber? Ele está assim, e aí, quando ele contrair, ele faz um movimento inverso. Tá vendo aqui essas duas pontinhas conectadas lá na lombar? Conseguem perceber? Imagina esse músculo puxando para cima, vai puxar a lombar. Por isso que toda dor lombar, a gente precisa observar como está a respiração e nós precisamos observar e liberar esse diafragma, tá? Observa aqui, tá vendo essa seta que eu coloquei? É o nosso músculo psoas. A gente vai falar bastante também dele quando tiver lombar. E esse músculozinho aqui do lado, chamado quadrado lombar. O quadrado lombar, ele vai pegar essa última costelinha. Tá vendo? Ele pega essa última costelinha e vai se firmar aqui no quadril. E eles têm uma íntima ligação também com o diafragma. E esses dois músculos são músculos muito importantes e que, na maioria das vezes, quem tem dor lombar, esses músculos também estão contraídos. E a gente também vai aprender a liberar esse psoas na aula de lombar, tá? Então, quando eu tenho uma contração do meu diafragma, quando esse diafragma não está funcionando corretamente, quando ele está tenso, ele vai repuxar. Nós temos um sistema, né, que a gente chama de sistema de fáscias. Então, ele vai trazer tudo isso junto com ele. E aí, começa a repuxar a perna, e aí tensiono pessoas, e aí eu não consigo alongar minha perna para trás. E aí, quando a gente vai ver, essa respiração também está toda curta, tá? E além disso, por que o diafragma também ele é importante, né? Com todo esse sistema aí de questões na coluna e tudo mais. Porque quando esse diafragma ele faz um movimento de bombeamento completo, quando eu consigo ter a minha respiração bem completa, eu mobilizo as minhas vísceras. Então, não sei se vocês já ouviram falar, eu já devo ter falado algumas vezes nas aulas, o quanto que a nossa motilidade intestinal, o quanto a prisão de ventre atrapalha e nos causa dor lombar. E quando eu tenho uma respiração bem completa, eu mobilizo essas vísceras, eu trago ali movimento, né? Então, eu vou trazendo mais sangue para as minhas vísceras, para elas poderem trabalhar melhor, e aí eu vou ajudando a tirar um pouco essa pressão dessa cavidade abdominal. Tá bom? Tudo bem até aí? Cecília, Cida, Daisy? Foi? Tudo bem. Show. Então vamos lá. Como é que é essa informação para vocês? É muito novo? É tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Beleza. Então vamos lá. Aqui. O que vai acontecer, né? Lembra que ele, aqui no diafragma, ele é uma cúpula virada para cima. Então, na inspiração, quando a gente puxa o ar, o diafragma contrai. Então, ó, essa primeira imagem, tá vendo que o diafragma tá mais retinho? Foi porque ele desceu, ele contraiu, e aí o ar pode entrar. Quando a gente solta o ar, e essa expiração, ela pode ser consciente ou não, né? Ativo ou não, esse diafragma ele vai relaxar. E aí, quando ele relaxa, ele aumenta a pressão no pulmão e aí o ar expele normalmente, tá? E aí, aqui ele falando, olha aqui o tanto de conexão que esse diafragma faz, ó. Então, ó, aqui tem um orifício, né, para passar o estômago,
né, vindo aqui do esôfago, tem um orifício, né, que vai passar a aorta e os vasos sanguíneos. Então, ele realmente é uma parede. Ele é o teto do abdômen e ele é o chão da cavidade torácica, tá? E aí, o que que vai acontecer, né? Durante a inspiração, o diafragma, esse músculo principal da respiração, ele vai contrair e descer. Com isso, ele vai reduzir uma pressão. Então, imagina aqui o meu peito, né? Ele tem uma pressão, né? Uma pressão dentro dele. E aí, quando esse diafragma desce, ele vai reduzir essa pressão interna que tinha dentro do pulmão, né? Essa pressão intratorácica. É como se eu abrisse um vácuo, tá? E ele vai pressionar as minhas vísceras, os meus órgãos. E nisso que ele desce e ele aumenta um espaço, como se ele aumentasse um vácuo mesmo. Ele abre espaço para o ar entrar. Sabe aquela coisa assim? Um quarto muito cheio de gente. Tem como entrar mais gente? Quarto lotado, gente saindo pela janela, não tem como. Imagina se eu estou num quarto, aqui, por exemplo, tem uma varanda. Imagina que está tudo cheio aqui de gente, não cabe mais ninguém. Aí eu vou e abro a varanda. Eu abro um espaço. Aí eu tenho mais possibilidades. Gente, pode entrar, vem mais gente. É mais ou menos isso que acontece com o diafragma. Eu acabei de pensar aqui nesse exemplo. Por quê? Para entrar ar, eu preciso abrir espaço. E aí eu abro espaço e aí o ar penetra dentro de você. Então, por isso que a nossa respiração, a gente não precisa pensar para respirar. É o diafragma que contrai, ele abre um vácuo e aí o ar entra dentro de você. Conseguiram entender essa questão da respiração? E quando eu respiro consciente, eu ativo a minha musculatura. Então, a minha musculatura faz esse movimento, por isso que o ar vai entrar, tá? Então, primeiro tem uma contração do diafragma e depois o ar vai entrar. E durante a expiração, a exalação, que é a mesma coisa, vai acontecer um movimento inverso. O diafragma relaxa, ele sobe, aumenta a pressão e essa pressão que fica aumentada dentro do tórax expulsa o ar. Por isso que a gente solta o ar. Como que Deus é perfeito, né? Faz umas coisas tão organizadas assim que a gente não precisa pensar para respirar. Graças a Deus, né? E aí, o que que acontece? Esse diafragma, por que que ele é tão importante? Por que que essa respiração, além de nos deixar relaxados, além de deixar nossa mente mais tranquila, o porquê que ter esse diafragma liberado, ele é tão importante para tantas outras estruturas? E aí eu vou te mostrar aqui. O diafragma, ele se conecta com três P's, três importantes P's. Ele vai se conectar com a pleura, que é um tecido que envolve os nossos pulmões. Ele vai se conectar com o pericárdio, que é o tecido que envolve o coração, e ele vai se conectar com o peritônio, que é o tecido que vai envolver os nossos órgãos. Olha aqui, ó. Então, ó, ele faz conexão com o coração, faz conexão com o pulmão e também com os nossos órgãos. Percebe que ele está conectado com tudo. A nossa respiração, é por isso que ele mexe com tanta coisa. Porque quando eu faço esse trabalho, né, com o diafragma, eu vou liberando informações para várias partes do meu corpo. Eu libero informação para o meu coração, tecidual mesmo. Estica, contrai, bombeia mais sangue, sabe? Estica esse pulmão. E não é só a respiração, ela começa nesse movimento de contração diafragmática. Por isso que quando, por exemplo, tem uma pessoa que faz uma lesão cervical, né, na direção do diafragma, do nervo, que faz esse despertar da contração do diafragma, se a pessoa para essa informação do diafragma, não tem como sobreviver. Ela vai precisar realmente viver sobre aparelhos, porque sem contração do diafragma, não tem disparo para respirar, tá? Tudo bem até aí? Muita coisa? Tranquilo? Show. Isso aí. Deixa eu ver aqui. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre o controle da respiração, que é o único controle voluntário que nós temos, né? E dentro de certos limites,
certos limites, podemos controlar o início, mas quando a contração cessa, a retração passa a acontecer. Por exemplo, a gente consegue controlar o quanto a gente respira, certo? O tempo. Vai chegar uma hora, vocês já perceberam isso? Fernanda, eu preciso soltar o ar. Vai chegar uma hora que essa retração precisa acontecer. Eu não consigo reter essa respiração por muitos e muitos e muito tempo, né? Vai chegar uma hora que eu preciso soltar esse ar. E esse treino respiratório, ele acontece, né? Tanto que os mergulhadores, eles vão treinando justamente para isso. Preciso aumentar o meu tempo respiratório, preciso aumentar o meu tempo de apneia. É treino, mas existe um limite, né? Um limiar. Para controlar a força e levá-la a um ritmo específico, precisamos do auxílio dos músculos acessórios, que são os músculos que nós vamos liberar hoje. Os músculos do pescoço, os músculos das costelas, os intercostais. Por quê? Quando eu faço esse trabalho, quando eu respiro em excesso, eu não estou respirando exclusivamente pelo diafragma, que é o músculo principal da respiração. Eu começo a utilizar os músculos que a gente vai chamar de músculos acessórios. Quando a gente trata crianças, né, principalmente neonatal e pediátrico, você vai ver que quando uma criança ou quando um adulto mesmo, ele está tendo uma crise respiratória, o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a usar músculos que não são os músculos principais da respiração. Então, ela começa a usar o pescoço, ela começa a usar os músculos, né? E os intercostais para quê? Para abrir e fechar as costelas. Então, se eu estou num momento de muito estresse, de muita ansiedade, provavelmente os seus músculos acessórios vão estar em excesso de contração. Entenderam? Por isso que é muito importante a gente liberar essa musculatura para realmente eu tirar essa tensão e trazer novamente o foco para o nosso diafragma, tá? Então, o treino da respiração, ele vai ser para quê? Para treinar esse músculo acessório, esse músculo que aumenta a sua capacidade respiratória. E aí a gente vem no diafragma apenas liberando. Eu não consigo aumentar a força do diafragma, mas eu consigo, com os músculos acessórios, aumentar a minha capacidade, o quanto que com essa caixa torácica consegue abrir e fechar, tá? E aí, aqui eu já falei, né? Os erros de respiração são resultados dessa falta de compreensão sobre o diafragma e esses músculos acessórios, quando a gente começa a usar os músculos acessórios em excesso. Então, aqui só mais uma fotinho, mas a gente já falou sobre tudo isso. Quando a gente inspira, essas costelas elas vão se abrir, esse diafragma vai descer, e quando eu exalo, esse diafragma vai contrair e vai empurrar, e esse ar automaticamente vai sair, tá bom? Então, aqui é uma imagenzinha que eu acho muito bonita. Ele fala o seguinte, né? Apesar dessa sensação de quando a gente inspira, a gente está puxando o ar para dentro do corpo, pelo contrário, o ar é empurrado para dentro do corpo pela pressão atmosférica que está à nossa volta. Em outras palavras, você cria o espaço e o universo te preenche. E olha como é importante, isso me traz também, sempre me relembra um pouco do que a respiração e a meditação faz. Eu sempre falo isso, a gente cria espaço e o universo preenche. Você abre espaço durante a meditação e o universo te preenche com novas ideias, com novos insights. Então, o quanto você está abrindo espaço, o quanto você está permitindo que novas coisas venham sobre você. E é através da respiração que você começa esse movimento. Abra, começa a abrir espaços, começa a permitir que mais coisas, né, que o universo consiga te preencher de novas maneiras. E a expiração vai sempre trabalhar de forma passiva. A caixa torácica e o tecido vão empurrar o ar para fora, estabelecendo novamente essa retração passiva, tá? Então, aqui, só exemplificando um pouquinho desses músculos que a gente vai liberar agora. Aqui, tá vendo esse verdinho?
são os músculos que a gente chama de intercostais, ou seja, são os músculozinhos que ficam entre as costelas. Então, esses músculos, percebe aqui na foto, ele vai estar com um direcionamento para baixo, porque quando eu contrair, ele vai puxar a minha costela para fora, para abrir, tá? Então, esse é o intercostal externo, então ele favorece essa abertura da costela, tá bom? Aqui a gente tem os acessórios, né? Eu tenho o serrátil anterior e posterior. Todos esses músculos, percebem como eles se conectam às costelas? E aí, ó, abre a costela. Tudo isso para facilitar a contração, né, e a abertura dessas costelas para esse ar entrar. E aqui a gente vai observar, ó, no pescoço, tá vendo esse verdinho? É um músculo que a gente chama de ecom. Esse músculo é esse aqui, ó. Vira o seu pescoço para o lado e inclina para baixo. Você vai ver que vai aparecer um músculo, ó. Virou e inclinou para baixo. Ele vai aparecer bem grandão aqui. E esse músculo, geralmente, para quem tem dor no pescoço, ele vai estar bem tenso. E a gente vai liberar ele hoje. E um pouquinho também do músculo peitoral menor. A gente vai soltar um pouquinho também, tá? Aqui na expiração, a gente tem os músculos abdominais, que quando a gente solta o ar, puxa o umbigo para dentro, a gente facilita a expiração. E alguns músculos também, né, que fecham as nossas costelas. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Não? Ficou claro? Ficou tranquilo? Trouxe um conteúdo bem anatômico mesmo, que é para trazer clareza, sabe? O que que eu estou mexendo aqui? Eu estou mexendo nessa região. E agora eu estou sabendo o que que eu vou mexer. Ok? Então vamos lá. Então, antes da gente fazer a liberação, a gente vai fazer um teste. Vê a hora aqui. A gente vai fazer um teste. Então, a gente vai tentar fazer uma inspiração e você vai observar até onde você consegue fazer essa inspiração. A gente vai tentar até 10, pode ser? Então, agora a gente vai entrar numa postura sentada e aí você vai tentar observar até onde você consegue inspirar. Então, a gente vai contar, respira 1, 2, 3, 4. E aí você observa até onde você consegue ir. Se até 10 você for tranquilamente, maravilha. Se sentiu que no 7 você já precisa soltar o ar, guarda esse número, que a gente vai observar, tá? Então, observa, faça aí pelo menos 6 respirações, observando o seu tempo respiratório, tá bom? Então, vamos lá? Então, pode fechar os seus olhos. Dá uma observada na sua respiração. Então, tenta fazer uma respiração bem completa e depois soltando o ar. No seu tempo. Contando. 1, 2, 3. Vai inspirando e depois expira. Faz essa respiração 6 vezes. Quando você terminar, você dá um alô. Tenta observar se você sente as suas costelas se abrindo, se você sente o seu abdômen cedendo. Tenta observar se você consegue perceber essa abertura das costelas.
Observa se é cansativo. Conseguiram? Como foi? Faz assim para mim o tanto de tempo. Conseguiram, mais ou menos. 4, 10. Quanto que vocês conseguiram? Sidoca, faz assim o número. Conseguiu 10, conseguiu 8. Tá. Conseguiu quanto, 10 Tereza? com esforço, assim, né? 10 É com 10 esforço. 10, Isso, 10 tempos para inspirar. 10, isso, mas com certo esforço, mas fui sentindo, abrindo, né? isso. Show de bola. Então, agora, 5, Daisy. Uhum. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer as liberações e depois a gente vai fazer os exercícios respiratórios, tá bom? Então, pode pegar o seu óleozinho e a gente vai começar soltando de cima para baixo, tá? Acho que vai ficar mais fácil, mais prático aqui. Então, você vai pegar o seu creminho e a gente vai começar liberando o nosso ECOM. Então, antes de liberar o ECOM, ele é um dos músculos também que, se você tiver dor na cervical, você pode liberar. Toda essa musculatura de cervical você pode liberar quando você tiver dor de cabeça, dor de bruxismo, cervicalgia, você pode utilizar essas liberações, tá bom? Então, o ECOM você vai fazer assim, ó, para achar ele. Você vai girar o seu pescoço para o lado e inclinar como se fosse olhar para o outro peito. E você vai observar, ó, que ele vai saltar aqui na sua mão, tá? E aí, qual é o direcionamento do ECOM? Óleo, ó, hidratante. O ECOM, ele vai sair, ó, da base da orelha, aqui, e ele vai se fixar bem aqui, ó, na sua clavícula. Então, ele faz esse direcionamento aqui. Qual é a função do ECOM? Quando ele contrai, ele faz isso, ó. Percebem? Ele faz esse movimento, ó, tá? Então, o deslizamento que a gente vai fazer, eu vou fazer no movimento contrário que ele faz, ó. Eu vou fazer esse lado. Então, ó. Então, ó, o ECOM, ele roda e inclina para o lado contrário. Então, eu vou fazer para o outro lado. Então, ó, eu estou do meu lado direito. O meu ECOM do lado direito, ele roda para o lado esquerdo e inclina para baixo. Então, eu vou fazer para o outro lado. Eu vou rodar para cima e vou inclinar para o outro lado. Isso. E aí, você traz a mão mesmo. Passa o creme e desliza. Desliza. Isso. Vai e volta, ó, Deise. Ó. Virou devagar. Posso fazer com o pescoço parado? Pode. Não tem problema não, tá? Isso. Ó, Tereza, bota a mão cheinha, ó, aqui, ó, até aqui, até a clavícula. Então, ó, do lado direito, desliza. Se não conseguir fazer com o movimento, pode fazer paradinho mesmo, tá? E depois o outro lado. Isso. Tira cordão, né? Eu tô cheio de cordão aqui também, tudo errado. Isso.
Tereza, muito bom essas massagens para você, tá? Muito bom. Então, ó, faz até a clavícula, hein? Até aqui a saboneteira, porque ele vai fechar aqui, ó. Vou até botar a imagem dele para vocês verem. Peraí. Ó, é esse verdinho aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que vocês estão liberando, tá? Ok, beleza. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais na lateral, ó. Vamos fazer um movimento de inclinação. Eu sei que a gente está de roupa, mas quando você for fazer em casa sozinha, você pode fazer assim um top, né? Enfim. Então você vai pegar e vai deslizar, ó, fazendo um movimento lateral. Então aqui a gente pegou fazendo esse movimento para dentro e aqui você vai fazer na lateral, tá? Então, ó, vou mostrar aqui o que que a gente vai trabalhar. Ó, essa lateralzinha aqui, esse que a gente está chamando de escalenos, tá vendo? Então ele pega e vai se fechar, ó, lá na primeira costela, tá? Então é esse segundo desenho, é o escaleno, tá? Tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer? Vai deslizar e inclinando para a lateral. Como que eu posso respirar fazendo isso? Eu posso inspira, solta, inspira, solta, tá? E aí não é só para fazer carinho não, tá? Então deixa a mão vir com uma certa intensidade para deslizar, tá? Sem top, melhor ainda, ok? A gente vai pegar agora, esse músculo nem tá ali, mas a gente vai falar sobre o platisma. Então, aqui, o platisma é um músculo que pega todo o meu pescoço, tá? Então, pode passar o creme aqui todo no pescoço. E a gente vai fazer assim, ó. E volta. Então, abre a boca e desliza até a base da clavícula, tá? Isso. Isso. Como se você quisesse jogar o queixo lá para cima, sabe? Isso. Sentem alongar aqui essa região do pescoço? Vai, muito bem. Dá uma puxadinha aqui atrás, só para tirar um pouquinho as tensões, fazendo esse deslizamento aqui, ó. Ó, pontinha dos dedos, lá atrás nas vértebras e desliza para frente, tá? Só para tirar um pouquinho das tensões que ficaram. Agora, a gente vai liberar. Gente, por isso que eu falei que seu Madruga ia trabalhar muito. Agora, a gente vai pensar em liberar bem entre as costelas, tá? Essa liberação, ela é meio incômoda, porque a gente geralmente não mexe nessa região. Como que você vai fazer? Você vai pegar dois dedos assim, ó, e vai colocar um dedo por cima do outro, ó. Isso. E eu vou mostrar nele, depois eu vou mostrar em mim. Você vai pensar que você quer colocar o seu dedo entre uma costela e outra. Consegue ver? Ó. E aí, como você vai fazer isso aí em você? Você vai passar o creme e aí a gente vai fazer deitado, tá? Você vai passar o creme, principalmente nessa região aqui, ó, que é o que você vai conseguir fazer mais, tá? Vai passar o creme aqui na barriga e deitado você vai vir, ó, deslizando com o dedo nesse formato, porque fica mais fácil. Indicador e bota o dedo do meio em cima, tá? E aí você vai vindo, ó,
e vai tentar achar. Lembra lá da costela do Outback? Você quer liberar aquela carninha entre os ossos, tá? Mas a gente vai fazer isso deitado, porque fica melhor. Então, ó, você vai deitar e aí você vai fazer esse deslizamento, tá? Tenta fazer com a mão contrária, ó, e tenta achar essa costelinha. Se você, nessa hora aí da costela e do diafragma, se você quiser fechar a câmera para poder fazer sem toque, você pode fechar, tá? Mas pensa nesse movimento, entendeu? Se esse dedinho estiver muito difícil para você, vai tentando encontrar o seu melhor jeito. Você pode também pegar a pontinha dos dedos e fazer uma massagem para cima e para baixo, assim. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ó. Marcar mais um minutinho para vocês fazerem, tá? Se está conseguindo, depois me responde aí, tá? Tô assim. Beleza. Tudo bem. Agora, a gente vai pensar, vou pensar aqui no meu peitoral, tá? Então, o peitoral é um músculo, né, que ele vai fazer esse movimento de abertura de costelas também. Então, pensa aqui, ó, saindo do seu ombro, nessa região. Você pode até fazer com um top mesmo, só se estiver muito fechado, né? Você vai entrar aqui, ó, nessa região, tá? Deixa eu botar a foto aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Saindo do ombro, meio que só no comecinho, não é na mama, tá vendo? É nesse terceiro verdinho aqui, ó. Tá? Esse é um pouquinho doloridinho, mas é muito importante a gente soltar essa musculatura, tá? Você pode também fazer deitada, com os braços levemente abertos e fazer esse movimento de liberação, tá? Assim, ó. Peraí. Deitada de barriga para cima, fazendo aqui, ó. Abre. Ou pode até manter a pressão e fazer essa abdução. Isso. Sente. E é nessa região, tá? Tudo bem, Tereza? Tá, show. Eu tenho que usar xilocaína, porque, putz, dói tudo muito. Pelo amor de Deus. Creminho. Peitoral dói muito. Não, mas a intercostal, Coloquei tudo dói. intercostal, dói Nossa, mesmo. Ó, dói uma. agora a gente vai fazer o diafragma, tá? Mas, ó, Tereza, faz depois, foca no intercostal. Eu fiz um workshop mês passado que a aluna ela falava assim, nossa, eu tenho muita dificuldade para puxar o ar e tal. E um dia a gente fazendo essa liberação de intercostal e do diafragma, ela percebeu no mesmo dia uma diferença muito grande
da própria respiração, tá? Então, agora, o que que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui, mas vocês vão fazer deitado. Então, lembra que a gente vai liberar quem? Diafragma, né? Então, ó, é essa região aqui que a gente vai mexer agora, tá? Então, ó, você vai passar o seu creme, tá? E o que que eu quero ganhar aqui agora, ó? Eu quero ganhar esse diafragma, vou subir um pouquinho aqui. Eu quero ganhar esse diafragma que afunda, ó. Estão percebendo, ó? A minha mão, é porque eu tô falando, quando a gente fala, o diafragma baixa, né? Não vou falar não, peraí. Quando eu preciso que o meu dedo afunde, ele tem que ir lá dentro, tá? Então, ó, perceberam? Ó, entenderam o movimento? Deitado, como fica melhor? Com a mão cruzada, tá? Mas faz com a mão cruzada, faz 10 vezes. E depois faz assim, ó, com a mão deslizando. Pontinha dos dedos e faz o deslizamento assim, ó. Ok? Vamos combinar? 10 vezes para cada lado. E depois as duas mãos. Quando terminarem, podem sentar. Beleza? Tranquilo? Então, agora a gente já fez essa liberação, e aí recomendo, né, fazer essa liberação e esses exercícios até a nossa próxima aula, ao vivo, combinado? Para a gente começar a aplicar isso de verdade. Lá na plataforma, a gente também tem outras aulas já nessa parte da respiração. Sugiro que vocês assistam para a gente poder ir progredindo, né? Então, a nossa próxima aula daqui a 15 dias, mas tem aula gravada lá, explicando o que que é prana, o que que é respiração, tem outros tipos de respiração já lá gravado. Então, assistam aquelas aulas, tá bom? São aulas curtas, mas assistam elas, tá bom? E realize essa aula de novo, de liberação. Se vocês puderem, pelo menos aí mais umas 3 vezes, realizar essa liberação miofascial, combinado? Então, toda vez que for fazer essa aula gravada de pranayama, a gente pode combinar assim, faz a liberação miofascial e faz o pranayama, tá? Vou compartilhar aqui a tela dos exercícios respiratórios que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Peraí. Então, vamos lá. Estão conseguindo ver aqui os exercícios? Estão conseguindo ver o slide dos exercícios? Sim? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Está conseguindo ver, não? Espera aí. Amplia a tela, Fê. Foi? Foi. Exercícios respiratórios. Tá. Sim.
Então, aqui separei alguns exercícios para vocês realizarem nessas 2 semanas, tá? Então, o primeiro exercício vai ser uma respiração de 3 tempos. Eu vou explicar esses exercícios, a gente vai fazer aqui uma vezinha cada um, e aí depois a gente vai retestar essas respirações. E aí vocês já vão observar como que estava antes, aquela respiração que vocês realizaram antes, e como que está agora. Como que está essa expansão, como que está essa sensação, tá? Então, primeiro você vai respirar em 3 tempos. 1, 2, 3, e solta o ar. 1, 2, 3. Mas a gente vai tentar fazer isso com o esfíncter lá do períneo relaxado. Então, o que que eu vou te pedir? Para você observar se lá a musculatura do xixi, se ela está contraída, tá? Então, a gente vai inspirar em 3 tempos e exalar em 3 tempos. Pode fechar os olhos e você vai tentar deixar os seus esfíncteres bem relaxadinhos, tá bom? Então, pode começar. Inspira em 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3. Inspira e solta. Inspira e solta. Muito bem. Relaxa. Se você tiver aí, se você separou o óleozinho essencial, você pode agora, podia até ter feito isso antes, esfrega ele um pouquinho na sua mão e a gente vai dar uma inalada. Isso ajuda também, alguns óleos essenciais ajudam no processo da respiração, né? Abre um pouquinho mais as nossas narinas. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Você vai inspirar em 3 tempos e soltar em 1 tempo. Mas agora a gente vai não apenas fazer essa respiração, né, normal. A gente vai tentar e soltar. E dessa vez a gente vai inspirar em 3 tempos. Inspira, inspira, inspira. E solta tudo. E a gente vai fazer uma exalação. Tá bom? Nessa inspira, você inspira, retém o ar. Inspira, retém o ar. Inspira, retém o ar. Ok? E depois solta todo o ar. Tudo bem? Então, dá uma inspirada. Deixa esse ar entrar um pouquinho nas suas narinas. Isso. Se você estava com óleo essencial, respira um pouquinho esse óleo. Sente um pouquinho o cheiro. Mais um pouquinho. E agora a gente vai, pode até deixar a mão aqui um pouquinho. Nós vamos inspirar em 3 tempos e solta tudo. Quando você inspirar, pensa nessa costela abrindo em 3 tempos e depois fechando em 3 tempos, tá? Inspira em 3 tempos e depois solta tudo. Inspira em 3 tempos e solta tudo. Inspira em 3 tempos e solta tudo.
Mais uma vez. E solta. E agora eu vou pensar em inspirar tudo em um tempo. E eu vou soltar em 3 tempos agora. Eu vou soltar pelo nariz, para deixar esse ar sair um pouquinho mais quente. Mas agora eu vou inspirar tudo e eu vou soltar o ar em fases. Solto, retenho. Solto, retenho, solto e acalmo. Tá bom? Vamos fazer 5 vezes essa respiração? Então, inspira tudo. Solta 1. Solta 2. Solta 3. Percebe novamente as suas costelas se abrindo e se fechando devagar. Inspira tudo. E solta 1. Solta 2. Solta 3. Inspira mais uma vez. E solta 1. Solta 2. Solta 3. Inspira 1. E solta 1. Solta 2. E solta 3. Percebe a sua respiração. E agora a gente vai experimentar fazer essa respiração até 10. Então você vai fazer uma análise aí de toda essa respiração que fizemos lá no começo da prática. Você vai inspirar até 10 e soltar até 10. 5 vezes. Depois a gente vai inspirar até 10, reter e depois soltar. E você vai observar o quanto você consegue reter, porque isso mais para frente com a prática a gente vai ver que essa retenção vai começar a aumentar também, tá? Então agora você inspira contando 10, exala contando 10. 5 vezes. E depois vai inspirar contando 10, fazer um kumbhaka. Kumbhaka é retenção. E depois solta contando 10. Tá bom? Vou deixar 1 minuto essa respiração. Pode começar. Fecha os olhos. Inspira 10. Começa a fazer com retenção, inspirando 10.
Devagar, abrindo seus olhos. E a nossa próxima respiração, a gente vai fazer o Nadi Shodhana. O Nadi Shodhana é respiração com as narinas alternadas. E o Nadi Shodhana tem até um videozinho dele lá na plataforma. E a gente vai inspirar por um lado e soltar pelo outro, tá bom? Então, a gente sempre faz uma respiração de transição. Os dedos, a gente vai fazer assim um hang loose. E eu vou inspirar por transição, inspira, solta. Dedo polegar obstrui a narina direita, inspiro pela esquerda. Retém o ar no pulmão, troca o dedo. O dedinho obstrui a narina esquerda e eu solto pela direita. Troquei. Inspiro. Obstrui a narina, solto. Inspira pelo mesmo lado que você soltou. Obstrui o lado direito, solta pelo esquerdo. Inspira pelo mesmo lado que você soltou. Obstrui a esquerda, solta pela direita. Inspira pelo mesmo lado que você soltou. Inspira. Troca o dedo, solta pela esquerda. Inspira pela esquerda. Retém, solta pela direita. Continua mais 2 ciclos. Solta pelo outro. Relaxada. Como que foi a percepção da respiração em 10 tempos? Foi fácil? Foi melhor, Deise? Foi melhor, Tereza? Ainda difícil? Ainda sentiu? Tá. Então, ó, sentiu uma aflição? Quando a gente precisa respirar mais profundo, lembra que o diafragma e o pulmão, ele está relacionado a toda, tem muita coisa relacionada ali. Então, tem toda essa estrutura óssea, tem essa expansão do pulmão, tem o coração que fica apertadinho, e essa sensação de, meu Deus, né? Parece que a gente não está nem acostumado, né, a tanto ar entrando dentro da gente. Mas sim, você tem essa capacidade de expandir, né? E quando a gente começa a trabalhar essa liberação miofascial, quando a gente começa a trabalhar essa capacidade, né, respiratória, eu começo a trazer mais consciência para o meu corpo, que ele pode sim respirar, tá? Agora a gente vai fazer uma consciência deitada, e ela é uma consciência respiratória que relaxa bastante, tá? Então, se você ficar bem relaxadinha para dormir, vai ser ótimo, já que a gente já está de noite já. Mas a minha intenção aqui agora é que vocês percebam também essas costelas abrindo e fechando, tá? Então, não esqueçam, essa liberação miofascial e esses exercícios respiratórios, eles vão ser como dever de casa até a nossa próxima aula. Então, a gente vai sempre fazer assim, tá? Para que também entre numa rotina. Então, não adianta você fazer essa aula hoje e nunca mais fazer, né? Então, a gente vai caminhar numa jornada. Então, a prática da liberação, cada vez mais que você praticar, você vai sentir mais o seu corpo, vai sentir o que está doendo. E aí, nas próximas, nossa, isso daqui doía tanto, já não está doendo mais. Nossa, isso daqui estava tão tenso, já está um pouquinho melhor. Mas só vai melhorar se tiver uma prática, tá? Então, dever de casa, até o nosso próximo encontro, realizar essas aulas gravadas que estão lá na plataforma e esse dever que eu vou subir lá para vocês, tá bom? Então, aqui, só para a gente fechar, o que você vai fazer?
E você pode utilizar essa respiração antes de dormir, por exemplo. Você vai sentir que vai dar uma boa relaxada. Então, aqui, ó, a gente vai deitar de lado. E você vai trazer a sua mão aqui sobre a costela do lado que está para cima. A sua intenção aqui agora é levar a sua respiração desse lado. Então, ó, toma um ar fundo e solta, tá? E a gente vai fazer 10 respirações para um lado. Vou virar o lado. Vou respirar mais 10 vezes para esse lado, tá? E depois a gente vai respirar de barriga para baixo, tá bom? Você vai escolher o lado para virar o seu pescoço. E aí aqui, ó, você vai levar a sua respiração na parte posterior e vai sentir também o efeito da sua respiração no seu abdômen, tá? Então, pode começar. Depois que você terminar as suas respirações, você vai virar de barriga para cima. Eu vou deixar num shavasanazinho para fechar, tá? Então, vira de lado. Entra na sua... Coloca suavemente a mão. Pode deixar o cotovelo bem relaxadinho, tá? Não deixa ele muito tenso, não, para você relaxar realmente. Você vai trazer uma respiração consciente. Não precisa deixar uma respiração muito forçada, mas só percebe essas costelas. Vamos fechar a sua 10ª respiração. Você vai fazer para o outro lado. Só vira de lado mesmo, no tapete.
Quando fechar essa respiração lateral, barriga para baixo. Escolhe um lado. E tenta perceber esse ar entrando lá nas costelas posteriores, no seu abdômen. Quando fechar as suas respirações, vira de barriga para cima. Só para finalizar o seu Shavasana.
E solta profundamente. Devagarzinho, começa a mexer os dedos dos pés e das mãos. Sem muitas atividades, apenas para você retomar a postura inicial de prática, sentado, se virando para o seu lado direito. E aos pouquinhos se levantando. Feche um pouquinho os seus olhos. Perceba o seu corpo, perceba o seu estado mental. Nesse momento, traga as duas mãos à frente do peito para encerrar essa prática respiratória, todo esse aprendizado. Traga os motivos que você tem para agradecer no dia de hoje. Como você pode ser grato, grato. Como todos esses ensinamentos podem te ajudar no seu dia. Seja grato por isso. Tenhamos uma noite de paz, um dia de paz. Que possamos ser renovados no nosso corpo físico, mental e espiritual. Que Deus nos guarde, nos proteja, hoje sempre. Namastê. Muito bem. Como estão? Gente, falei dessa, né? Como estão? Foi relaxante agora esse finalzinho? Como é que vocês estão? Eu tô leve, como sempre. Mas não vejo a hora de chegar à parte de lombar, que é muito sacrifício. Isso aqui, para mim, Uhum. Mas não o é o. diafragma é muito importante para a lombar, Não, né? Isso. essa parte aqui não me. Mas essa aqui, sim. Mas eu tenho, assim, uma facilidade de puxar muito ar e Uhum. reter e soltar devagar. Então, eu nunca consigo fazer o número de vezes que você manda, mas dessa vez sim que eu consegui, entendeu? Entendi. Tereza, tudo bem? O corpo vai acostumando, vai sentindo. Eu espero que mantenha, né? O negócio que ele volta e eu tenho que insistir, fazer todos os dias, né? Isso Mas de aí. nada. Agora, com a respiração alternada, né? Como a gente tem um lado também que, né? Meu lado esquerdo, que é o lunar, não é o lunar, o É, esquerdo? É lunar. mais destruído. Nem tinha. Eu tenho o desvio de septo do lado direito, mas o lado esquerdo, que eu não respiro Tá muito direito. mais. Mas às vezes, dá uma reparada, essa respiração alternada tem horários do dia que ela muda também, sabe? Ah, Às vezes obstrui um lado, às vezes obstrui o outro. E é importante também a gente observar, por exemplo, o nosso lado direito é o lado solar, né? É o lado da ação, da atividade, e o lado esquerdo é o nosso lado lunar, o lado da emoção, o lado da meditação, né? Da introspecção. Então, sempre gosto de tentar conectar, né? O que está obstruído, o que está solto, né? Como é que tá essas vias aí mentais disso tudo, tá?
Mas às vezes muda durante o período da noite e do dia também. Se doca bem, Eu só não Dormir. consigo, assim, manter, encher muito de ar é difícil, né? Contar até 10, realmente dá uma aflição. E aí prender, parece que eu vou vai ser. sufocar. Ao contrário, né? Cheio de ar, acho que não vai sufocar, né? Não sei. Será que é por causa da Tudo- alergia? Hã? Não, é capacidade respiratória Eu mesmo. acho que a A capacidade, acho que alergia. é difícil tanto ar, né? A gente tá acostumado, condicionado com aquela quantidade ali, sei lá, depois. E é uma respiração, provavelmente respira mais superficialmente. E aí não está acostumada a respirar por tantos períodos, ou reter tanto ar. E aí, qual Reter. é a grande questão? Não, quando você for fazer o seu exercício respiratório, você vai fazer o que você sente conforto, tá? Então, hoje a gente fez um teste. Então, por exemplo, eu me sinto confortável para respirar até 7. Então, você vai até 7. Me sinto confortável em ir até 8. Você vai até 8. Por quê? Você vai evoluindo. Quando você for perceber, É acho que dá para ir mais verdade. um. Aí você vai mais um. Aí você sobe. E acho que agora dá para ir no 9. E aí você consegue ter uma medida. Porque se você respira até o seu máximo, vai chegar, É. você não vai conseguir ter medida. Então, a sua medida, que é até o que você vai compartilhar comigo, né, mais para frente, é essa. Fernanda, eu não conseguia respirar mais do que 6. Agora eu já consigo respirar 8. Show. Sim. Fernanda, não, só conseguia respirar até 5. Agora eu respiro até 10. Aumentei minha capacidade respiratória, me sinto mais confortável, consigo reter o ar por mais tempo. Então, a sua medida vai ser sempre o conforto. Nenhum exercício respiratório a gente deve fazer com desconforto, tá? Porque aí, ao invés de eu trabalhar, eu vou tensionar ainda mais, Não, tá? eu, por Será exemplo, que assim, acho que eu não respirava, eu não tinha essa coisa de respirar até 4, era respirando. A partir desse tempo todo da yoga e do que a gente tem feito, eu hoje consigo, assim, bem, por exemplo, até 5. Isso já foi para mim um avanço, que eu nunca respirei 1, 2, 3, era aquela respiração normal. Minha. Eu já sinto que eu consigo ir um pouco mais. Isso aí eu já sinto mesmo, já é um avanço. Já Sim. respiro até uma quantidade bem. Então, eu já sei por que que eu consigo. Porque eu corria, e era com respiração, e desde pequena eu gostava de mergulhar e sair lá longe, no mar tranquilo de Muriqui, perto de É, Mangaratiba, entendeu? já Foi trabalhava um sempre pouco assim. mais. Exatamente. Então eu sempre tive mania de ficar sem respirar. Entendi. Brincadeira. Mais tempo de apneia, mole, coisa de louco. Nossa, eu não, ficar sem respirar eu não consigo, gente. Assim, prender, mas não consigo, é um negócio dificílimo. Inclusive, Então, quando eu estou trabalha falando, eu não estou nisso. respirando. Eu faço uma oração inteira, emendo com a outra, sem respirar, entendeu? Eu não falo e vou respirando. Eu não sei como é que vocês fazem quando falam, mas eu não respiro quando eu estou falando. E eu acho que esses são pontos que cada uma deve observar em si. Por exemplo, Cida tem essa questão, Daisy não tem problemas com a respiração, mas será que essas pausas também não poderiam te ajudar em algumas questões, né? Você falou, eu não paro para respirar enquanto eu falo, mas será que se eu parasse, será que isso poderia me ajudar a diminuir um pouquinho a minha ansiedade? Entende? Porque aí você para, blá, 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 e aí você, Sim, calma. Sabe quando a pessoa está falando ansiosa, e aí a pessoa fala assim, calma, respira. As pessoas não falam isso? É, Calma, respira. é. Então, esses são os processos também, cada um vai ter o seu, e esses movimentos é para a gente se observar mesmo, né? Então, não deixa passar esse movimento que a gente vai fazer. Agora a gente está falando sobre respiração, né? E aí na próxima aula eu vou trazer mais coisas sobre respiração, só que outros exercícios, né? Vou trazer um pouquinho do yoga também, quais são as outras coisas que a gente pode trabalhar. E vai se observando nesse movimento, né? Como que eu estou em relação à minha respiração? Será que eu estou muito ansiosa? O que que isso mexe? Anota, escreve, faz esse estudo de autoobservação, né? Lembra que lá
naquela primeira live, eu falei muito sobre isso. A gente vai passar por 4 fases. A fase do observador, do examinador, a fase onde, né, eu equilibro e aonde eu trago flexibilidade. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai começar a observar a sua respiração. Você vai começar a analisar como que elas se encaixam, como que elas, né, se relacionam. Eu vou colocar esse conteúdozinho também lá no material, tá? Quais são essas 4 fases? Para isso ficar martelando na cabeça de vocês. Eu estou me observando, eu estou me analisando. Agora eu quero equilibrar, agora eu quero trabalhar a minha respiração e agora eu quero respirar com fluidez. Eu quero trazer isso para a minha prática, para o meu dia a dia. Eu quero trazer para as minhas noites. E aí você vai observando. Essas 2 respirações, para mim, eu estava quase dormindo ali. Se desse mole, eu ia capotar, né? Então, o que que você pode utilizar no seu dia a dia? É isso que vai trazer transformação para o seu dia, para as suas questões, que você vai ensinar para os outros, né? Nossa, essa respiração para mim é ótima. E compartilha. É assim que a gente vai crescendo. Quando você ensina, você memoriza muito mais do que apenas fazendo aqui comigo. Tá bom? Então, Beleza. meninas, por hoje é só. Show. Nossa, foi gigante. Depois compartilhem, podem compartilhar lá no grupo lá da comunidade, mas depois compartilhem também as experiências, o que que vocês acharam da aula lá no chatzinho, tá? É muito importante para mim. A gente está nesse movimento de começar esse método C3, que já era para ter começado há séculos, mas todas as vezes que vocês colocam um depoimento, para mim é muito importante, tá? Para poder compartilhar e para que as pessoas possam ver também, nossa, esse negócio aí é legal, esse negócio aí vale a pena, tá? Então, toda aula, compartilha comigo, traz o seu depô, o que que você achou da aula e como essa aula fez diferença na sua vida, né? Mais importante do que achar que foi legal, que foi bonitinha, que o esqueleto é legal, é o O como isso esqueleto é legal. e o como isso pode fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Então, amores, um Bem, beijo imenso para Até vocês. amanhã às 6. Até daqui a pouco. Até amanhã, até amanhã. Tchau. Tchau, queridas. Adorei. Tchau, Tereza. Tchau, meninas.